Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna. Muito bem, então agora eu estou com esse vídeo, eu vou finalizar aqui as colocações que foram feitas, e eu acho que com esse vídeo eu finalizo também essa série, não é? Veja bem, então aí na colocação final, como despertar para a elevação da alma, né? Acho que durante a fala toda essas respostas foram assim, pelo menos foram mencionadas, né? Tem tantas questões para refletir. Fico preocupada com o prolongamento da conversa. Tudo bem. Desculpa. Veja bem, suponhamos, em um determinado momento da vida eu digo, não quero mais renascer. Já estou cansada disso. E oferto os meus bens para a caridade. Procuro, a partir daí, viver uma vida simples, em oração, recolhimento, acolhimento. Tenho chance de não mais renascer? Como é de fato esse processo? Como se dá de fato o crescimento espiritual? Interessante, né? De fato, não é? A primeira etapa para que a pessoa possa almejar o princípio do não renascimento é justamente a compreensão de que não é favorável renascer como ser humano, como a gente falou aí nos vídeos anteriores. Ela precisa, inclusive é um dos termômetros para identificar uma pessoa que está assimilando conhecimento, é que ela conclui que nascer entre os seres humanos é desvantajoso, porque a forma humana é baseada em carbono, ela se dissolve, tem aquele processo que é o trauma da morte, as doenças e tal. Então, a pessoa que está convivendo nessa situação caótica, enquanto ela não percebe que a situação é caótica, é inferior, é desfavorável, ela vai continuar desejando isso, né? Quando ela percebe que é desfavorável, ela vai entender que não, é necessário, eu preciso sair dessa condição, né? É como alguém que vive num ambiente sujo, num ambiente, um país, por exemplo, que é uma condição de corrupção, de pobreza, de falta de assistência. Então, são os habitantes do país que, ao chegarem à conclusão de não, nós não podemos viver assim, nós temos que progredir, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que evoluir. E aí, nesse sentido, é que começa, então, as reformas para que essa situação mude. Da mesma forma, uma alma, ela só consegue, de fato, almejar esse processo de não ter que renascer mais na forma de carbono, quando ela percebe que nascer na forma de carbono é desfavorável, é apenas para as pessoas que ainda não conseguiram racionalizar, as pessoas que ainda não conseguiram entender o sentido objetivo do processo de despertar o conhecimento, né? Aquele que tem a visão espiritual, aquele que tem os olhos limpos das cataratas da ignorância, enxerga claramente que a experiência da vida humana é uma experiência angustiante, traumatizante, é uma experiência chocante, cheia de medos. As pessoas estão cheias de ansiedades. É um perigo a cada passo. É medo constante, né? Tanto é que muitas pessoas optam pelo suicídio, né? Enquanto eu fiz essa série vamos colocar aí, são 3 vídeos, cada vídeo de 30, 40 minutos, vamos dizer que fosse 2 horas de gravação, no planeta, não assim, a cada 45 minutos, eu acredito, eu já até falei isso em algum vídeo aí atrás, uma pessoa se suicida, né? A cada 45 minutos uma pessoa comete o suicídio. Então a situação da experiência da vida envolvida com a ignorância, ela é realmente chocante, traumatizante, né? Então nascer na forma humana é desvantajoso, ok? É preciso ter condições de se elevar e de sermos aceitas, né, como almas em condições de vidas superiores. E para isso nós precisamos nos elevar
moralmente, não apenas o cultivo, né, assim, das práticas que são a intuição universal, não é? A empatia e a evolução são intuições naturais que as almas têm, independentemente de se elas praticam religiões ou não. Mas o cultivo de conhecimento ajuda a amadurecer, a acelerar esse processo. É uma espécie de adubo que faz com que essa compreensão cresça ainda mais revigorada, ainda mais forte, né? Ainda mais saudável. Ok? Bom, agora, de fato, o que vai depender, não é? Quando você pensa, por exemplo, de renunciar tudo e fazer caridades, é um caminho. Esse caminho é o caminho para a genialidade, né? Como eu falei atrás, ok? Mas não é o único caminho. Por exemplo, você deu o exemplo de duas pessoas, né? A freira, né, que renunciou tudo e foi viver uma vida de, tecnicamente, entre aspas, pobreza, né? Porque, na verdade, ela só não tem nada no nome dela, mas a instituição, na verdade, é uma instituição rica, então ela não vai ter nenhuma necessidade, né? Ela vai ter uma vida de um certo conforto, né? Vai ter onde dormir, vai ter o que comer, assistência médica, vai ter toda a assistência, na verdade, né? É uma vida de renúncia, mas não necessariamente de pobreza, porque as freiras, elas têm uma vida, uma vida digna, né? Confortável, a instituição as protege, e tá tudo bem, não estou falando que isso está errado, não estou pensando nisso não, de forma alguma, mas é uma vida de renúncia, né? Por outro lado, você mencionou uma outra pessoa que não é uma freira, mas dedica tudo que ela tem para cuidar das outras pessoas. Então são dois caminhos diferentes. Um caminho que a pessoa renuncia tudo. O outro caminho é que a pessoa usa tudo para o benefício do progresso espiritual e do altruísmo, do humanitarismo em relação aos demais, né? Mas tanto faz esses dois caminhos, ambos os caminhos, eles partem do princípio de que nós somos os proprietários das coisas, quando na verdade nós não somos os proprietários, né? Imagina, por exemplo, se você entra no Banco do Brasil e diz o seguinte: olha, pessoal, por favor, parem todas as operações porque tudo aqui me pertence. Você vai acabar preso, né? Aí chega lá na prisão, você então desiste da ideia, fala, não, realmente nada lá me pertence, eu renuncio tudo. Então você volta ao banco e diz, gente, tudo bem, podem continuar as operações porque eu renuncio tudo. Quer dizer, como é que a pessoa vai renunciar a uma coisa que não pertence a ela, né? Como que ela vai alegar ser proprietária de uma coisa que não pertence a ela? Todas as coisas pertencem ao Senhor Supremo, inclusive o nosso próprio corpo pertence a Deus. Então como é que nós vamos renunciar às coisas que não nos pertencem? Como é que nós vamos afirmar posse sobre aquilo que nós não temos posse de fato, que não nos pertence, né? Então as coisas não nos pertencem, portanto também nós não podemos falar que nós vamos renunciar às coisas, porque todas elas já são propriedades do Senhor Supremo. Então quando nós pensamos que as coisas pertencem ao Senhor Supremo, nós podemos utilizá-las no serviço devocional ao Senhor Supremo, no serviço devocional a Krishna. Então, se você pode, por exemplo, fazer serviços devocionais, não é? Ajudando na propagação da consciência de Krishna, ou facilitando para que as pessoas tenham acesso à compreensão do conhecimento espiritual, ou até mesmo ajudando de forma objetiva, né, pessoas que necessitam, então você vai estar administrando, não é, os recursos para o bem-estar dos demais, né? Então, quando você renuncia, na verdade, você está transferindo para outros a responsabilidade de administrar aqueles recursos. Teoricamente, eles vão utilizar esses recursos para o benefício da evolução espiritual. Então, você está transferindo responsabilidade. Ou então você mesma pode assumir a responsabilidade, administrar esses recursos e aplicá-los para o benefício do progresso espiritual, não apenas seu, mas também nos demais.
né? Então, a arte de entender que tudo pertence a Deus, que tudo é propriedade do Senhor Supremo, é uma característica que realmente nós temos que cultivar, e isso chama-se tem dois caminhos, né, que é o Nivriti Marga e o Pravriti Marga. Nivriti Marga é renunciar tudo, né? O Pravriti Marga é usar tudo em conhecimento, que é a consciência divina de que tudo pertence ao Senhor Supremo, tá? Bom, esse é um nível de realização, ok? Agora, afora tudo isso, né, o que eu queria dizer para finalizar aqui essa série, né, de respostas, eu gostaria de, primeiramente, né, agradecer, não é, a preocupação em interagir, não é, e fazer as colocações. Se verifica, né, que aí houve uma intenção objetiva de entender os assuntos, e também isso nos deu a oportunidade de falar um pouco mais sobre os temas, porque nunca assim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né, como está dito, né, no poema do Fernando Pessoa. Mas a verdade é que falar sobre o conhecimento espiritual, a evolução, falar sobre a consciência de Krishna nunca é uma perda de tempo, nunca é um incômodo, nunca é um constrangimento, não é? É para aqueles que entendem a relevância, não é? Assim, desse conhecimento. Então, o progresso espiritual, né, para finalizar aí essa colocação toda que eu queria dizer, é que o progresso espiritual, de um modo geral, ele não depende necessariamente, não é, do estado consciente em termos de religião, né? As diferentes doutrinas e filosofias disponíveis no planeta têm a prerrogativa de serem aditivos aceleradores dessas características que são características inatas às almas. Todas as almas possuem em si, intrinsecamente, o princípio ativo que é empatia e que em algum momento se transforma em compaixão, né? As religiões e as doutrinas, as filosofias, têm como princípio motivar essa intuição original, assoprar essa chama para que se transforme numa labareda. Então essa seria aí a principal responsabilidade de todas as doutrinas filosóficas e explicações e revelações espirituais, ou seja, motivar o ser para cultivar esses princípios superiores, que é o conhecimento espiritual, ok? Mas em termos de progresso, de evolução, pode-se dizer que a intuição, ou que a existência de Deus, ou o reino de Deus, vamos chamar assim, como Jesus disse, a casa do meu pai tem várias moradas. Então existe uma vastidão de possibilidades até se alcançar esse nível supremo, que é o nível da evolução em termos de reino de Deus, né? Então existe o reino de Deus, é uma coisa muito ampla. Agora, para aquelas pessoas, né, e aí todo mundo está dentro do pacote da evolução. Todavia, agora falando particularmente para aqueles que estão namorando, né, a ideia do Vaishnavismo, que estão paquerando a possibilidade de virem a se tornarem Vaishnavas, né? Estão aí, Krishna, mas o que é Krishna? Estão começando aí os seus primeiros rudimentos, os seus primeiros passinhos na ideia da assimilação, né, em termos de desenvolver o amor por Krishna, aí já muda um pouco a configuração, né? Porque aí já é uma instância particular, uma classe de almas, uma categoria de almas, de certa forma, específica, que são os bhaktas, são aqueles que são os amantes de Krishna. Então, são coisas relativamente, aparentemente, unidas, mas existem uma certa diferenciação, uma certa distância entre os fatos, porque uma coisa é um efeito é nós entendermos como funciona o princípio Deus, né? É como nos relacionarmos de maneira favorável em relação à existência Deus, como nos assimilarmos o conhecimento acerca de Deus.
como entendemos a mente de Deus e a natureza material e o processo de evolução. Essas informações, elas são inerentes a todos os seres humanos e a todas as religiões, salvo aí as diferenças de qualificação de um sistema doutrinário religioso para outro. Tem sistemas religiosos que são mais filosóficos, tem outros que são mais doutrinários, mais radicais, menos abertos, são mais herméticos, mais fechados. Então aí você tem aí uma variação de qualificação de paradigmas espirituais. Porém, a ideia de render-se ao Supremo, de unir-se ao Supremo, de despertar, de retornar ao lar, essa ideia é uma ideia generalizada, é uma ideia coletiva, não é uma qualificação específica para essa ou para aquela religião. Isso é um conceito universal generalizado. Todavia, quando se entra no nível da compreensão de Krishna, especificamente falando, já muda um pouco a configuração. Porque na hora de se relacionar com Krishna, os métodos são um pouco diferentes. É diferente se relacionar com Deus, é diferente de se relacionar com Krishna, de certa forma. Ah, mas Devananda, Krishna não é Deus? Na primeira instância, sim. Tá? No primeiro momento, sim. No segundo momento, quando o ser despertou amor por Krishna, a ideia de que Krishna é Deus se torna superada, né? Ele não deixa de ser a existência suprema que ele é. Krishna vai continuar sempre sendo a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. Ele sempre vai continuar sendo esse fator. Mas para aqueles que amam Krishna, a visão de que ele é essa grandiosidade fica dissolvida no amor. O único motivador para o relacionamento com Krishna é o amor. Então o amor vai se intensificando, vai aumentando cada vez mais e a sensação é de união com Krishna através do amor. E essa nuance, né, de como é que se aproxima de Krishna, de como é que se aprende sobre Krishna e de como é que se conquista o coração de Krishna, são técnicas, são métodos, são procedimentos, são conhecidos como a sadhana ou Vaidhi Bhakti, não é? Que estão disponíveis apenas para os Bhaktas, para os Vaishnavas. Ou as pessoas comuns que buscam Deus, de modo geral, não conseguem entrar nesse campo, né? Quem não consegue entender a questão básica de Deus, o porquê ele cria, como se faz, o porquê o mundo material existe e porquê existe o karma, aqueles que não equacionaram essa etapa básica, eles não conseguem de fato experimentar a sensação do êxtase e do amor por Krishna. Então eles vão colocar Krishna na posição de Deus, então eles vão continuar adorando Krishna como Deus. E aí o êxtase é de amor a Deus, é um pouco diferente, num certo sentido. Eu sei que é um tema bem complexo, um tema, de certa forma, até esotérico para o momento, né? Pensar em termos de uma diferença entre Deus e Krishna, porque Krishna, como sendo a suprema personalidade de Deus, não poderia ser diferenciado, né? Nós teríamos que apresentá-lo como sendo Deus, e isso nós fazemos. Mas para aqueles que amam Krishna, o sentimento modifica, né? Isso, a percepção de Krishna, de que ele é Deus, fica superada devido à intensidade de amor, tá? Então nós conseguimos perceber Krishna como a suprema personalidade de Deus na primeira etapa, enquanto nós não estamos completamente absortos em amor puro por Krishna. Quando o amor puro por Krishna se manifesta no coração, então a ideia de que ele é a suprema personalidade de Deus ela fica superada, de certa forma, e a necessidade de ver Krishna como sendo Deus deixa de ter a funcionalidade e a relevância da significância em termos da importância que isso tem para nós no momento em que nós estamos agora, né? Porque nós ainda não chegamos lá, naquele ponto de experimentar essa sensação, esse êxtase de amor por Krishna. Por isso, nós não compreendemos muito bem ainda o significado disso, mas aqueles que já experimentam o amor por Krishna compreendem facilmente o que eu estou dizendo,
e não há contradição em relação a isso. É um paradoxo apenas, não é uma contradição. E esse paradoxo ele é compreendido na medida em que se floresce no coração o amor puro por Krishna. Tá? Muito bem, então eu vou finalizar aqui agora. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas perguntas. Perdoe-me se em algum momento eu pareci rude ao responder as perguntas, é porque às vezes eu vou respondendo a pergunta de forma genérica. A pergunta é feita de forma pessoal, mas eu respondo de forma genérica. E às vezes eu me torno um pouco contundente, né? Um pouco até rabugento em certas respostas e fica parecendo que é ofensivo em relação à pessoa. Então eu peço perdão se isso aconteceu, essa não era a intenção de forma alguma, mas é aquela história, né? A gente comete mais erros quando fala mais e a situação é necessária, falar muito, não é? Continuar falando. Quem fala de Krishna, quem fala de Deus é considerado estando em silêncio do ponto de vista do ponto de vista das escrituras védicas. Aqueles que falam sobre os tópicos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus são conhecidos como sábios que permanecem em silêncio. Aqueles que falam sobre tópicos que saem do nada, dão uma grande volta e chegam no lugar algum, ou seja, um elemento neutro no conjunto vazio, apenas atraem para si a morte e o renascimento contínuo dentro desse mundo material, onde as condições são miseráveis. Então esses são considerados tagarelas do ponto de vista das escrituras. Portanto, por mais que eu fale, não é? Do ponto de vista dos sábios, eu estou sendo entendido como estando em silêncio. E aqueles que querem que eu pare de falar, na verdade, não entenderam exatamente o conceito de silêncio do ponto de vista das escrituras védicas. Muito bem, então eu agora me despeço de vocês com a promessa de que vocês, de alguma forma, ainda continuarão tendo que me tolerar, porque existem mais vídeos, eu tenho que gravar mais, tem várias perguntas que foram colocadas aí durante a discussão a respeito do sentido do porquê Deus emana as almas e o tema para o livre-arbítrio. Também o Alexandre deixou uma pergunta sobre o assunto que é o tema do samsara, e eu vou responder tudo isso daí numa próxima série, tá bom? Muito bem, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna.